Tá, treinamento sobre precificação, estou dando para o Bernardo e para o William. Como eu disse, os preços podem ser baseados em três coisas. Primeiro existe o preço baseado na economia, o preço baseado nos custos, na contabilidade de custos, e os preços baseados no valor, que é baseado no marketing. Bonito pra caramba isso. Eu sou especialista em preço, não sei se você sabe, né? A minha monografia foi sobre isso e minha tese de mestrado também foi sobre preço. Então eu sou especialista em preço. A economia é baseada na concorrência. Concorrência perfeita, monopólio, oligopólio. Já deu isso na faculdade não, né? Vai ver em marca. Então, inovação. Então, por exemplo, eu tenho um produto que a gente vende banana. Banana é uma commodity que vende em qualquer lugar. Okay? Logo, banana está próximo do que a gente chama de concorrência perfeita. É uma concorrência normal. Então, a maioria do mercado, como é que o mercado forma o preço da banana? Vai lá e tem gente vendendo banana por R$1. O cara vai lá e vende a banana por 99 centavos, por R$1,10. Ele baseia a formação de preço dele não em custo, mas a maioria faz isso, baseia no concorrente. Por exemplo, você perguntar para a BF como é que ela chegou a 7,50. As definições de vírus foram atualizadas. Entendeu? Por quê? Como está por ordem de tamanho, o que está lá também no outro também não funciona, ele é grande. O menor que todo o mercado. Porque é muito fino? Não, ele é muito grosso para isso, mesmo mais fino. Vocês gostam de shoyu? Eu gosto. Você? Vai inventar moda. Vai inventar moda. Por exemplo, mas quando a gente está no monopólio, você pode cobrar o preço que for. Você está por exemplo, a Coca-Cola. Qual o preço da Coca-Cola? A Coca-Cola se considera um monopólio. Então ela cobra o preço que ela quiser. Ela que diz quanto que ela vai pôr. Inclusive ela diz quanto o mercado tem que botar para vender. Não é? Em contraposição, a gente como consultoria tem que sempre criar, mesmo que não se baseie, tem que sempre ter os preços formados baseados nos custos. Mesmo que a gente não use, a gente tem que saber qual é a margem real que o cara está tendo. E a outra coisa é o preço baseado no valor. Esse é o mais difícil de especificar. Porque quanto a pessoa estaria interessada em pagar por aquele produto. Não necessariamente quanto ele custa. Então você pode inventar um ar-condicionado de camelo que custe para produzir R$200, porém você vai vender esse troço por 2 milhões, porque não existe nada no mundo que possa o cara lá no deserto ter uma cobertura de ar gelado enquanto está andando no camelo dele. Entendeu? Bobeira só para você entender com relação à inovação. Mas o que vocês me pediram era para ensinar vocês a fazer precificação baseadas em custo. Eu só estou falando porque vocês saberem que preços são baseados nessas três coisas. Tá? Olha o meu. Não é meu não. Então, vamos lá. Hoje o problema é, você tem duas empresas de serviços. Ok? A empresa de serviço, qual é o principal custo de uma empresa de serviço? É mão de obra. Funcionários. Certo? Então o cálculo do custo de uma empresa de serviço é baseado na mão de obra para a execução daquele serviço. Tá? E aí você tem que decidir como é que vai ser. Se você vai chegar no custo dessa mão de obra por dia, por hora, por serviço. Mesmo por serviço vai ter que ser por hora. Tem que se basear em alguma coisa que possa ser rateada, que a gente chama. Vamos fazer uma coisa de maneira prática. Né? O William ganha R$1.100. Okay? O William trabalha 6 horas por dia. Logo, se o William por mês, se eu pegar 6 horas vezes
20 dias, eu vou chegar à conclusão que o William, que ganha R$ 1.100, trabalha 120 horas por dia. 120 horas por mês. Logo, 1.100 dividido por 120 dá quanto? 10. Logo a mesma coisa. Isso não significa que é o valor certo da hora dessa pessoa, não. Isso significa que para a empresa está custando isso. Mas vai ter variável de passar essas calma, coisas. Né? É isso. Calma. Estou fazendo de maneira simplória para você entender. Então, estou sendo didático igual você. Dá 1,16, 1,17. Esse aqui seria o custo da hora dele pura. Então, para executar aquele serviço, custa a hora do William, mais um rateio de custo fixo, que se eu quiser colocar, mais a minha margem de lucro e impostos. Ok? Tudo bem até aí? Não, repete isso daí. Margem de lucro. Isso daqui, se eu quiser chegar a um preço, eu tenho que jogar aqui meu lucro, mais impostos, mas se eu quiser o rateio do custo fixo. Passagem, comida. Esse rateio do custo fixo é como? Eu teria que pegar a mesma coisa. Eu pego o custo fixo total. Por exemplo, eu tenho 10 consultores que trabalham, cada um deles trabalha 120 horas. Então eu tenho um total de produção de 1.200 horas. Meu custo fixo da empresa é 10 mil. Então, como é que eu sei quanto que é o meu custo? Eu tenho que rachar tudo por hora. Como é que eu vou saber o custo da hora? Vai ser 10 mil dividido por 1.200. Que vai dar quanto? Vai dar 100 dividido por 12. 100 dividido por 12. Por exemplo, eu vou chegar que isso aqui custa mais 8,33. Aí esse é o custo de fixo, pessoal. Passagem e alimentação, né? Não, calma. Calma, você está muito ansioso, mas seus 6 meses, né? Então eu botei uma parte do custo fixo, que é o valor do salário da mão de obra. Adicionei o meu custo variável. Adicionei meu custo fixo de 10 mil pela quantidade de horas que eu tenho, que deu 8,33. Ok? Então, aí eu vou botar a passagem, a alimentação do cara lá, que seja mais R$300 por mês, dividido pelas 120 horas dele, que vai dar 30 dividido por 12. Estou fazendo de maneira simplória, para você entender, que dá 2,50. Então, por exemplo, nessa conta que a gente fez aqui, o custo total por hora, que a gente chama de custo do homem-hora, vai ser de 8,30, vai ser de 2,50, que a gente calculou, mais os 9,17, mais os 8,33, que vai dar R$20. Então esse é o custo da mão de obra. Não tem lucro, não tem imposto, não tem nada. Aqui já está dentro do meu custo fixo, o meu custo variável e o custo da mão de obra. Ok? E aí, tudo bem? Você somou isso por isso. Exatamente. Somei isso, mais isso, mais isso. Faltou o lucro no imposto, né? Cheguei ao custo. Chegou isso aqui. Me custa a hora R$20. Ok? Tá aí, tudo bem? Tá. Isso foi um adendo, pra você entender sobre rateio, tá? Como é fogo, né? Como é que eu calculo preço? Tem 3 maneiras de calcular preço. Tá? Vamos às mais simples. Preço da calculadora. Tá vendo? Calculadora de pão. Que é o que a maioria dos clientes faz. Eles fazem assim, ó. Produto é R$10, mais, vou botar 10%. Ele bota 10% vezes. Aí ele vai chegar que o custo é R$11. Então eu tenho que vender meu produto por R$11. E se meu produto custa R$10, eu boto 40% nele. Mais 40%, que dá 14%. Ok? Beleza? Isso aqui é como a maioria, 90% dos empresários botam preço. Tá errado. Como é que representativamente a gente faz a mesma coisa?
vai ser assim, ó, o preço de venda vai ser igual ao preço de custo que você colocou, vezes 1 mais a margem de lucro. Ok? É exatamente o que você fez. Então vamos fazer a mesma conta. O preço de venda vai ser igual a R$10 vezes 1 mais a margem, que eu falei 40. Só que é 40%. Então se eu pegar 40 e dividir por 100, porque é por cento, dá 0,4 unidade. Então vai ficar o que o preço de venda vai ser igual a 10 vezes 1,4. Que eu vou chegar que o preço de venda vai ser igual a 14. Ok? Essa é a conta que ele fez. Por que está errado, Leandro? Porque isso aqui é a maneira de formar preço baseado no custo. Mas não é bem no custo, não. Baseado no custo da mercadoria. Só que, beleza, botei 40%? Botei. Vamos fazer a conta ao contrário? Então eu ganhei R$4 em cima dos 14, não foi isso? Então eu vou pegar R$4, eu vou dividir por 14. Que é o que eu falei. Como é que eu sei quanto que R$4 representa por 14? Eu divido a parte pelo todo. Sempre a parte pelo todo. É a maneira, inclusive, de fazer indicadores. Eu divido parte pelo todo. Quero saber quantas mulheres numa sala de aula, quanto as mulheres representam dentro de uma sala de aula. Aí você vai ver lá, tem 20 mulheres e tem 40 pessoas na sala de aula. Eu vou dividir parte pelo todo, ou seja, eu vou dividir 20 por 40. Vai dar metade das 50% são mulheres. Eu quero saber quanto meus cachorros aqui de casa representam com relação à população da minha casa. Esses são os 2 cachorros, nesse momento tem eu, Bernardo e o William. Somos 5. Então como que eu vou saber quantos cachorros representam da população da minha casa? Eu vou dividir 2 por 5, ou seja, parte pelo todo. Ok? Então, quanto que esses R$4 realmente representam? Eu vou dividir então 4 na calculadora, tá? Vou pegar 4 dividido por 14, que vai dar quanto? 0,285714,2. Isso aqui, se eu transformar em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Então vai dar 28,57%. Calma aí, Leandro. Ih, fudeu. Agora eu não entendi mais porra nenhuma. Isso aí é o que o lucro dele então, calma. Sobre... Pô, Leandro, eu botei 40%, mas agora, quando você fez quanto esse lucro representa sobre o meu preço de venda, você achou 28,57%. Ou seja, o meu lucro representa sobre o meu valor de venda 28% e não 40%. Por que eu estou olhando pelo valor de venda? Porque o imposto é pago sobre o valor da venda. A comissão de vendedor é pago sobre o valor da venda. E aí o cara fala assim, botei 40%, pago 5% para o vendedor, dá 35%, pago 10% de imposto, eu estou ganhando aí 20%. Eles fazem essa conta. A conta que ele faz é, eu boto 40% no produto, pago 5% para o vendedor, 10% de imposto no Simples, então eu estou ganhando 25% líquido. Ele está ganhando 25% líquido? Como a gente fez a conta, quando eu pego R$10, boto 40, fica 14. E quando eu divido os R$4 pelos 14 e descobri que não dá 40, dá 28%, então eu pego 28% e tiro 15, dá quanto? Quanto é que dá? 8%. Não, 28 menos 15, dá 13%. Então, e aí ele faz custo, ele faz compra, ele faz investimento, ele faz gastos pessoais com ele, achando que o negócio dele está dando 25%. E não está dando. Está dando 25% sobre o custo de compra dele. Não está dando 25% sobre o faturamento dele. Então essa matemática o cara se enrola e erra. Entenderam isso? Como se faz ao contrário? Como é que eu embuto os 28? Como se faz 28 virar 40. Isso. O 28 virar 40? Porque, por exemplo, teve 10, eu quero que seja 40%, mas eu vi que se eu botar 40% do jeito que eles fazem, está errado. Quero ver se esses 10, botar 40% em cima do preço de venda. Você vai ter que fazer... você quer saber como botar sobre o preço de venda? Então, vou explicar para você. Existe uma outra fórmula. Segunda página da precificação. Depois vocês copiem esse esquema e me mandem por e-mail, ou postem no blog o passo a passo que a gente fez.
para isso ficar registrado na nossa intranet, tá? Saúde! Então, como é que vai ser? Isso vai ficar tudo gravado, tá? Registrado que o Bernardo espirrou. A gente é engraçado por causa disso, desse Berto. Então vamos lá. Como é que a gente faria a conta ao contrário? Existe uma forma que é o seguinte, diz o seguinte, que o preço de venda vai ser igual ao preço de custo. Porém, em vez de eu multiplicar, eu vou dividir por 1 menos o que eu quero embutir no preço. Vamos fazer a conta ao contrário? O preço de venda vai ser igual. Qual é o preço de custo? R$10. Você falou que ia jogar quanto? 40%. 1 menos 0,4. Porque 40% é 40 dividido por 100, que dá 0,4. Eu estou falando isso porque o meu raciocínio não é na velocidade dos outros. Então, se eu fizer no meu raciocínio, o nego vai se perder. Ainda mais que é um vídeo que eu não estou mostrando a conta. Então, vai ficar R$10 dividido por 1 menos 0,4 dá 0,6. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Fazendo a conta na calculadora. 10 dividido por 0,6 vai ser igual a 16,67. Ok? Esse seria o teu preço de venda com 40%. Vamos fazer a prova dos 3? Quanto que eu ganhei? Foi 6,67. Como eu falei, você divide parte pelo todo. Então, qual é o meu preço de venda? 16,67. Então, eu vou dividir 6,67 por 16,67. 6,67 dividido por 16,67. Que vai ser igual a 40,01%. Legal. Muito maneiro. A gente tem que mudar tudo do Leonardo, ele tá fazendo tudo errado. Eu mostrei essa conta pra ele. Não, mas ele não faz assim ainda não. A calculadora, como eu faria isso? O raciocínio simples para o cara não errar, não falhar, tem um preço de produto de R$1. Eu gosto de botar Quero 40%. Então 1 menos 40 dá 0,6. E menos 30, 0,7. E menos 20, 0,8. E menos 10, 0,9. Botei 15%. Então é 1 menos 15%. Então dá 0,85. Então 0,85. É só, em vez de ele multiplicar, ele pega o preço e divide por esse ponto alguma coisa. Se você for nas lojas da Select, de posto de gasolina, eles fazem conta assim. Já fazem assim, porque eles sabem disso. Entendeu? Por exemplo, eu tenho preço de venda e preço de custo, quero saber a margem. Tem como botar de forma assim? Tem. No Excel você vai colocar coluna 1, preço de custo. Coluna 2, margem. E a primeira coluna é venda. Coluna 3, preço de venda. Aí você vai colocar igual. Vamos dizer que o preço de custo está na... Não. A margem eu não tenho. Eu tenho isso e isso. Quero descobrir a margem. Não tem como não. Tem, mas aí eu vou ter que dizer qual o preço de venda. Isso. Eu tenho essa variável aqui. Eu vou dizer aqui qual o preço de venda. Qual o preço de venda? Então, 16,67. Qual o preço de custo? R$10. Aí eu vou ter que fazer a conta da margem. Vamos fazer a conta da margem? Preço de venda é igual a preço de custo sobre 1 menos a margem. Foi o que eu te disse para você fazer, não é isso? Matemática. Meu caro professor. Então, vamos jogar para cá. Então, preço de venda, abre parênteses, 1 menos a margem é igual ao preço de custo. Então, vamos multiplicar. Então, vai ser preço de venda menos a margem que multiplica o preço de venda vai ser igual ao preço de custo. Preço de custo, a margem vezes o preço de venda vai ser igual ao preço de custo mais o preço de venda. É isso? Não, menos o preço de venda. Não é isso? Que vai ser igual, a margem vai ser igual ao preço de custo menos o preço de venda sobre o preço de venda. Tem que botar essa fórmula lá, então. Exatamente. Não é isso? E aí não tem como você errar. O que normalmente eu faço é isso aqui. A fórmula no Excel fica assim, igual a
Vamos fazer a conta aqui. Eu tenho o preço de venda e o preço de custo. Então a margem vai ser igual a 10. Não, vai dar negativo. Vai dar negativo. Não, não vai não, porque aqui tinha menos. Isso. Aqui vai ser menos. Aqui vai trocar o sinal aqui. Aqui vai ser menos preço de custo, mais preço de venda. Então, se for preço de venda, menos preço de custo, menos preço de Isso. Então vai ser, a forma vai ser igual a célula que eu vou chamar aqui de C2, aqui eu vou chamar de B2 e aqui eu vou chamar de A2, ok? Só para a gente ficar didático. Então aqui, por exemplo, o preço de custo é A2, a margem é B2 e o preço de venda é C2. Então como é que ficaria a forma? A forma ficaria preço de venda C2, abre parênteses, C2, menos preço de custo, que é A2, fecha parênteses, dividido por C2. Aí ele vai te dar a forma, a margem. Molinho, né? Muito fácil. Muito fácil. Né? Agora, Leandro, mas eu quero ganhar líquido 40%. Só que eu tenho imposto sobre a venda que eu quero embutir. E eu tenho a comissão do vendedor. Eu dou lá 1,5%, a rede dá 1,5%. Dá 1% para o gerente, ponto 30 e pouco para o marco. Vamos arredondar 1,5%. Eu tenho que botar isso no preço. Como é que eu faria? Simples. Perdidático, né? Folhão. O que você faria? Como eu disse, o preço de venda vai ser igual ao preço de custo sobre 1 menos o que você quiser embutir no preço. Então vamos embutir margem, mais entendi. vamos embutir impostos, Muito legal. vamos embutir comissão e tá bom. Então eu vou descobrir que meu preço de venda vai ser igual ao preço de custo menos essa galera toda aqui. Vamos fazer a experiência? R$10. R$10 é o preço de custo menos a margem, 40%. Quero ganhar 40% líquido, então 0,4. Mais os impostos, que eu disse que é 10%, 0,1. Na rede é quanto? Calma, aí a gente vai entrar nas complicações dos impostos. Você tem que, para entender de finanças, você tem que entender um pouco de tudo. Mais a comissão, 1,5%. 0,01,5. Então vai ficar 10 dividido por 1 menos... Somando essa galera aqui, dá 0,515. Então vai ser 10 dividido por 0,485. E aí quanto é que dá isso? 10 dividido por ponto 485. Vai dar Mais que 20,62. o preço já tá lá em Vamos cima. fazer a conta agora? Que pariu. Que 14 você já É porque você não vai ganhar, é porque você não está ganhando 40% líquido. É isso, então. Então vamos fazer a conta aqui. Então, quanto é que eu ganhei nessa história aqui? 10,62. Quanto é que é meu preço de venda? 20,62. Eu estou fazendo a prova dos 9. Parte pelo todo, como eu expliquei. Então eu vou pegar 10,62 dividido. Nossa. 10 pontos. Tá entendendo, né? Tô indo bem devagar. Dividido por 20,62. Bota o preço lá em cima. Eu tô ganhando aqui. 10,62. A calculadora tá ruim de dividir. Por 20,62. Eu vou ficar ganhando 0,5150. Okay? 51,50%. Vamos fazer aqui 40% de margem, mais 10% de impostos, mais 1,5% de comissão. Quanto é que dá isso? E 51,50. Porra, mas aí teu preço tá A lua. exorbitante. Mas é porque as empresas não ganham 40% líquido. Não ganham. Costumam ganhar quanto, Felipe? No líquido a gente quer ganhar 10%. Na rede, não é? Tem um valor assim, seria o ideal? Ou O governo, existe uma coisa que a gente chama de lucro real, lucro presumido e simples, tá? Então eu gosto de fazer isso para vocês poderem entender. O governo considera que uma empresa de varejo tenha de lucro líquido 8%.
O governo considera que uma empresa de serviços tenha de lucro 32%. Só para você ter uma noção de base. Então, por exemplo, eu tenho simples, eu tenho lucro presumido e tenho lucro real. Se eu fui lá, fiz a conta do nosso cliente e o lucro líquido dele é abaixo de 8%, eu tenho que colocar o cara no lucro real. Não, vamos Calma que eu vou explicar. E se o lucro dele for acima de 8%, eu tenho que colocar o cara no lucro presumido. Por quê? Porque o governo presume que eu tenho 8% de lucro e calcula os impostos sobre o lucro, que é o imposto de renda, e a contribuição sobre o lucro líquido, calcula sobre 8%. Então, se a minha empresa tem lucro líquido de 10, é mais vantagem eu estar no presumido de 8, ou seja, eu vou pagar sobre 8 ou pagar sobre 10? Pagar sobre 8. Não é melhor pagar imposto sobre 8 ou pagar imposto sobre 10%? Sobre 8. Por isso que eu falei dessa questão do lucro presumido e do lucro real. Ou seja, a maior parte das empresas tem lucro o varejo tem lucro abaixo de 8%. Você chega na pequena empresa, ela tem lucro acima de 8%. Por quê? Porque ela só nega. Ela só nega. Só nega. Que não tem que pagar. Então, e algumas empresas não tem lucro nenhum. O lucro que ela tem é da sonegação. Se você na hora que fizer a conta do imposto dele, real, e do que ele tem, o que tem sobrado no mês, você vai descobrir que ele não está morto porque ele não está pagando os impostos. Porque o que ele não paga de imposto é o lucro dele. Porque a empresa está ineficiente. Legal pra caramba fazer essas coisas. Eu, quando comecei no mercado, eu me especializei em finanças. Por quê? Porque a finanças é linda. Dá pra ver tudo. Dá pra ver tudo que está acontecendo na empresa. Então, no caso da Finistampa, que é uma empresa de serviços. Então, pausa pro pipi, calma aí.